a uma série de vídeos que servirão de base também para uma série de seminários a ocorrerem durante o ano de 2026, que tratarão sobre as distorções que a inflação gera sobre a taxação de poupança. Esse é um tema pouco percebido, mas que afeta significativamente o interesse das pessoas em poupar, o interesse das firmas em poupar e, consequentemente, os investimentos e a formação de capital, que são variáveis cruciais para o crescimento econômico do PIB e da renda. A taxação se dá sobre os ganhos nominais que incluem a inflação, quando, na verdade, economicamente, a taxação deveria incluir apenas os ganhos reais, portanto, aqueles que ultrapassam a recomposição do valor real dos ativos. No caso de aplicações em juros, por exemplo, que ultrapassam a parte dos juros que tem por objetivo apenas repor o que foi perdido em termos de poder de compra. Vamos ver um exemplo para simplificar o raciocínio. Vamos imaginar que alguém tem R$100 em mãos e que está havendo uma inflação no futuro, seja anual ou num conjunto de anos, da ordem de 100%. Essa pessoa pretende se proteger dessa inflação fazendo uma aplicação desses R$100 em algum ativo financeiro que renda juros. Vamos imaginar que esse ativo não inclua juros acima da inflação, não inclua juros reais, mas apenas juros que fazem frente à perda de poder aquisitivo daqueles R$100. Ao final do período terá os R$100 iniciais mais R$100 de juros, portanto R$200. Vamos imaginar que uma maçã custe R$1 nessa economia. Então aquela pessoa que tinha R$100 comprava 100 maçãs. Então a pessoa que agora tem R$200, sendo 100 do valor inicial da aplicação mais 100 de correção pela inflação, a título de juros, ela tem R$200, como o preço da maçã é igual a 2, ela compra exatamente as mesmas 100 maçãs. O problema todo acontece quando a introdução da taxação, ao invés de incidir sobre os juros que ultrapassam a inflação, portanto os juros reais, que no caso desse exemplo são iguais a zero, essa tributação considera todo o valor do juro nominal. Por exemplo, se essa pessoa está num regime de tributação de 15% da renda, ela vai pagar 15% sobre esses R$100 de juros que recebeu. 15% sobre o total de juros. Mas agora, em função da taxação, ela não fica com 200, fica com 185, compra 92,5 maçãs, ou seja, perdeu 7,5 em 100. Teve um juro real negativo de 7,5%. E o que é pior, é um juro real que incide sobre todo o patrimônio que ela tinha no início do período, que era aqueles R$100, que poderia ser R$100 ou R$100 mil ou R$100 milhões. E se a inflação for maior, esse juro real negativo tende a ser ainda mais detrimental para a acumulação de poupança. Esse tipo de raciocínio vale para CDB, vale para título do Tesouro, vale para tributação de fundos financeiros, para ganhos de capital, com ações, com imóveis e por aí vai. Quais são as soluções para esse problema? É uma inflação baixinha e estável, de preferência próxima de zero, que não gere essa distorção. Mas na ausência de uma inflação baixa e estável, na presença de desequilíbrio das contas públicas, a solução é reinstituir a diferenciação entre correção monetária e juros reais. Isso tem desvantagens? Tem, porque complica um pouco a legislação tributária,
há de se definir qual é o índice que mede a correção monetária. O que todo esse raciocínio traz de forma clara e peremptória é que a inflação, quando ela passa de certo patamar, e quando ela é instável, eu diria que esse patamar é um patamar da ordem de 1% a 2% no máximo, ela prejudica muito o poupador, ela distorce o consumo no que diz respeito à alocação entre consumo no presente e o consumo no futuro. Em última instância, nós estamos falando de uma condução de política fiscal, principalmente no que diz respeito aos gastos de consumo do governo, que seja conservadora e compatível com essa inflação de 1 a 2% do PIB. Pois, caso contrário, a distorção sobre a taxação de poupança é muito elevada e isso precisa ser colocado de forma bem clara para todos, o que será o objetivo dos nossos vídeos nesta área ao longo de 2026. Muito obrigado pela atenção.